Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem? Como tem passado? Tá tudo bem? Estão se protegendo, guardados? Espero que estejam todos aí, com saúde. Esperemos que estejam todos bem, protegidos. E hoje a gente quer falar um pouquinho, é mais um bate-papo mesmo com vocês, sobre algo que pode nos ajudar nesse momento de quarentena, que são os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos. A gente tem conversado com algumas pessoas e inclusive a gente falou com um amigo essa semana de que tem muita gente que está com quadro depressivo, às vezes agudo, né? A gente falou no último vídeo sobre o índice de divórcio, mas tem muita gente também perdendo as esperanças. E manter vivos os nossos sonhos, alimentar os nossos sonhos, é uma forma de nos manter esperançosos. E a gente queria falar sobre esse assunto com vocês hoje. Na verdade, não só por conta da quarentena, mas por conta, às vezes, da correria da vida, a gente esquece um pouquinho, né, dos sonhos que nós temos, daquilo que um dia a gente desejou tanto e que nos deixamos envolver de uma forma na rotina da vida, a ponto de, às vezes, não lembrar mais, né? Mas e aí? Vocês têm sonhado? Quais são os seus sonhos? Essa semana a gente pode compartilhar um pouco sobre isso. Na verdade, resgatar alguns sonhos. Nos né? provocamos, né? Nós nos provocamos. Alguns sonhos eu já nem lembrava mais, né? Mas eu tenho alguns sonhos. Eu tenho o sonho, por exemplo, de um dia trabalhar fazendo aquilo que eu amo, que é ensinar, mas fora dos padrões formais, fora daquilo que a gente tem hoje como educação, né? Não institucionalizado. E eu gostaria de fazer um trabalho assim na área de educação, de forma que eu pudesse sim me manter, ganhar dinheiro com isso, mas também que eu tivesse a possibilidade de encaminhar nessa questão de educação outros que muitas vezes não têm condições. E eu gostaria de fazer um trabalho nessa área também, em parte para sustento, mas em parte também para favorecer aqueles que não têm condições, né? Dar oportunidades, né? Para crianças que de repente o pai não tem condição. Não tem condições. Eu tenho outro sonho que eu tenho faz muito tempo, que é o sonho de fazer uma faculdade de história. Eu tenho um desejo muito grande e assim, a faculdade, no caso, não é para ensinar. Eu não tenho vontade de ensinar. É algo que eu quero para aprender, para realização pessoal minha. Né? É um assunto que eu gosto demais. Então, eu ainda tenho vontade de voltar para os bancos da universidade para fazer uma faculdade sem fim profissional. Simplesmente pelo prazer de aprender. E você tem sonhos? Eu também tenho bastante sonhos. E aí a gente listou alguns, os que são assim que estão mais evidentes ainda, eu listei dois aqui. Um é o desejo de ser professor universitário. Ser professor sempre foi uma coisa a educação é algo que mexe muito comigo, né? E justamente nesse contexto que a Paula falou também, de poder de repente, com esta habilidade, você dar oportunidade para outros de terem o acesso ao conhecimento, né? Além do modelo institucionalizado, formalizado que nós temos. Mas é um desejo que eu tenho ainda, está vivo e eu venho trabalhando já, né, nessa direção, né, de me preparar, me colocar em condições de fazer isso. E um sonho desde pequeno, desde quando meu pai me ensinava as primeiras notas no violão, de conhecer lá em Londres a Abbey Road, que é a rua onde os Beatles tiraram uma foto famosa, né, que circulou o mundo inteiro esse tempo todo, onde eles estão atravessando na faixa de pedestre. Esse seria um sonho que pode até parecer um pouco de capricho, mas algo que me deixaria bastante feliz e satisfeito. E tem muitos outros sonhos, né? E a gente quer falar também sobre sonhos que a gente possa sonhar juntos, né? Não que esses a gente não possa. Eu posso contribuir para o sonho dela, ela pode contribuir para o meu, mas existem uns sonhos que são comuns, sonhos para o casal. Alguns dos sonhos, por exemplo, comuns que a gente relembrou essa semana é a respeito das nossas filhas, né? O sonho de vê-las bem, vê-las formadas,
vê-las profissionalmente bem-sucedidas, realizadas, né? Vê-las instituindo família, vê-las felizes com as suas próprias famílias. Isso são sonhos que nós temos, né? Esses talvez sejam os que estão mais evidentes, que nossas filhas já estão grandes, né? A Isabela, por exemplo, que vai fazer 20 anos, então tá na fase de tomar os caminhos já e a gente começar a soltar as rédeas e deixar ela caminhar com as próprias pernas. E ela também tem bastante sonhos. Então esses sonhos de pais, né? São sonhos talvez que estejam mais vivos e ativos, né? Na nossa memória. Mas também é importante a gente ter sonhos para depois dos filhos, né? Porque os filhos vão passar. Eles vêm, tem toda essa fase que a gente colabora e contribui com a formação. Sempre vão ser filhos, né? Isso não vai acabar nunca. Mas eles vão embora, vão constituir as suas próprias famílias, as suas próprias carreiras, os seus próprios desejos e vão embora, certamente eles. E é natural que isso aconteça, né? Os filhos precisam passar. E aí depois volta a ser só nós dois de novo. E é legal também ter estes sonhos vivos, né? O que faremos quando formos só nós dois novamente? Nós temos alguns outros sonhos ainda em comum, que é o sonho de fazer uma grande viagem, né? Conhecendo alguns lugares que nos chamam a atenção. Nós temos, por exemplo, o sonho de fazer uma viagem que inclua a Grécia, o Egito, Israel, Itália, talvez. Alguns lugares pontuais que para nós são bastante interessantes. Que além de lugares bonitos, né, do ponto de vista turístico apenas, mas são lugares que têm uma história muito rica, né? Sim. E que a gente aprende sobre elas na escola, a gente aprende sobre elas na igreja. E seria muito bacana, muito interessante poder passear por esses lugares. Entrar aí meu amor pela história de novo, né? Exatamente. E pela cultura no geral, Sim. eu acho, né? Esses lugares têm uma riqueza cultural muito grande. E são esses os nossos sonhos, né? Esses sonhos nos mantêm vivos, nos dá esperança, né? Nos mantém ativos, ainda mais nesses momentos de muita indefinição, de uma crise global, né? E às vezes eu vejo, a gente tem falado com algumas pessoas que meio que vão perdendo as esperanças, parece que o amanhã não vai chegar, né? E a gente não tem garantia nenhuma de que o amanhã vai chegar, mas a gente pode ter a esperança e manter vivos esses sonhos, né? E a palavra de Deus nos dá essa base também. Nós encontramos na palavra de Deus subsídios para nos manter ativos na questão de sonhos e desejos, né? Sim. Lá em Provérbios 16:3, a palavra de Deus vai nos dizer que a gente tem que consagrar ao Senhor tudo que nós vamos fazer, todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, eles serão bem-sucedidos. É o que a Bíblia nos ensina e eu e a Paula também, nós acreditamos que todas as nossas habilidades, tudo aquilo que a gente acumula na vida, seja as formais que a gente desenvolve estudando, as que a própria vida nos ensina, elas são úteis nas mãos do Senhor, né? Então Ele vai nos usar com tudo que nós temos, né? Como Ele fez com os discípulos que Ele escolheu, não eram pessoas com formação tradicional, institucional, né? Vamos dizer assim, mas Deus usou o que eles tinham, usou Pedro, usou Mateus, usou João, usou todos eles com habilidades que eles tinham. E todas as habilidades que nós desenvolvemos, elas são úteis na mão do Senhor. Então nós temos que colocar diante dele todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, tudo que nós fazemos para que ele faça com que esses sonhos, esses planos sejam bem sucedidos. Até porque quando nós aprendemos a colocar os nossos sonhos nas mãos de Deus, nós nem sabemos quando que eles vão se cumprir e que essas coisas podem acontecer antes do que a gente imagina. Um sonho que nós tínhamos enquanto casal, isso desde sempre. Antes de nós casarmos, a gente tinha o sonho de morar numa cidade pequena. Nós tínhamos o sonho de morar no interior. Fugir da grande metrópole, daquela coisa toda. Isso era um sonho que nós tínhamos. Então, quando nós começamos a nos organizar para casar, por exemplo, nós morávamos na capital paulista, mas nós procurávamos casas nos interiores próximos, ali, né? Para quem é de São Paulo conhece. Então, a gente procurava em Mariporã, a gente procurava em Arujá, em Atibaia, locais... Municípios próximos da capital, próximos, né? Porque a gente precisava trabalhar na capital. Que fugia um pouco do contexto
da metrópole, né? Aquela correria da metrópole. E na época não foi possível, por uma questão, por várias questões, inclusive de trabalho, né? Isso. Mas, então a gente imaginou que isso fosse acontecer depois que a gente se aposentasse, né? Então tá, então depois que a gente se aposentar, que nós estivermos mais livres. Como quando voltarmos a ser só nós dois de novo. Isso, as meninas já vão estar encaminhadas nas suas vidas, então aí a gente vai viver numa cidade pequena. E de repente esse desejo que estava lá no nosso coração, que sempre esteve, as coisas, a vida, né, toma caminhos e de repente viemos parar aqui em Araxá, né, uma cidade pequena, uma cidade, apesar de pequena, estruturada, mas que a gente gosta tanto de viver, né? Foi um sonho que Deus realizou em nós e a gente nem imaginava, porque a gente pensou que poderia ser lá no início do casamento ou então muito depois, né? Mas Deus já estava trabalhando. Isso está alinhado com isso, nosso né? favor. Porque não foi uma coisa que a gente planejou vir para Araxá. Não. Foi uma coisa que aconteceu e Deus preparou com base naquilo que nós somos. Eu vim para cá por conta do trabalho, né? E é legal poder estar aqui e realizar um outro sonho também que nós já tínhamos, que era de desenvolver um ministério que a gente pudesse aplicar juntos, né? Porque desde sempre a gente foi envolvido com os ministérios da igreja, mas eu mais para a área de música, ela mais para a área de educação, escola dominical, né? Fez algum trabalho com as senhoras também. E quando a gente veio para cá, a gente até iniciou isso em São Paulo, um trabalho com casais, e quando a gente veio para cá o negócio ficou mais vivo e a gente teve a oportunidade de aplicar como a gente está fazendo agora através desses vídeos, né? E foi um outro sonho também que foi realizado, que Deus preparou e foi conduzindo de maneira natural, né? De maneira natural, consagrando tudo que a gente sabe, tudo que a gente faz, a gente coloca nas mãos dele e as coisas vão acontecendo. E vocês têm sonhado? Eu sei que essa situação de pandemia, de quarentena, de termos a nossa liberdade cerceada, né? Eu imagino que lá no comecinho, no fim do ano passado, começo desse ano, como a gente costuma fazer, talvez você tenha elencado uma série de propósitos, de sonhos, de ideais para 2020 e de repente tudo mudou e talvez muito do que você imaginou não vai acontecer, não vai dar certo, né? Mas isso não pode me impedir, nem te impedir de sonhar. Exato. A rotina da vida não pode nos impedir de sonhar, né? A gente precisou resgatar. Essa semana, enquanto nós conversávamos sobre o que a gente ia falar hoje com vocês, a gente precisou resgatar, porque algumas coisas estavam adormecidas. Talvez esteja esquecida por você também, né? E aí a gente pode pensar nos sonhos pessoais que nós temos individualmente e nos sonhos enquanto casal, né? Nos sonhos de agora, que ainda temos as meninas sobre os nossos cuidados, os sonhos para depois que elas tomarem o rumo das suas vidas, mas a gente não pode deixar de sonhar. Exatamente. Né? Talvez você olhe e você ache que aquele sonho que um dia você teve é algo grande demais, que nunca vai acontecer. Mas a Bíblia também ela diz que aquele que é poderoso para fazer muito mais, muito além de tudo que nós pedimos, pensamos, através do seu poder que opera em nós. Né? Aquilo, quando a gente colocamos nossos sonhos nas mãos de Deus, se passar pelo crivo da sua aprovação, Ele vai realizar. E vai realizar, às vezes, de uma forma que nem a gente imagina o tão bom que pode ser. É essa mensagem que a gente tinha para vocês, queridos. Apesar de todo o contexto, de todas as circunstâncias, mantenham vivos seus sonhos. Coloquem diante do Senhor tudo aquilo que você faz. Eu tenho certeza que Ele pode trazer a realidade, materializar aquilo que de repente no seu pensamento está muito distante, muito longe. O Senhor pode fazer isso. Né? E foi muito gostoso essa semana a gente fazer esse exercício. E a gente falou assim, vamos passar para eles isso também. Faça esse exercício, sente você com a sua esposa e pratique esse exercício. Os seus sonhos, os sonhos dela e os sonhos que vocês têm em comum, coloque de volta nos planos de vocês e apresente isso diante do Senhor. Eu tenho certeza que isso vai trazer vai revigorar a vida de vocês, isso revigora o casamento, a união de vocês e vocês encontram forças para não. Ainda temos muito o que fazer, vamos seguir caminhando. Espero que vocês sonhem muito por esses dias. Aproveitem esse tempo, coloquem em prática isso. Vamos sonhar? É isso aí, vamos sonhar. Que vocês tenham uma semana abençoada, que o Senhor restaure os sonhos de vocês, que vocês continuem se protegendo e em breve
retomaremos aí o normal, ou o novo normal, como dizem por aí. Que Deus abençoe, gente. Fiquem bem, Deus abençoe vocês.